Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Se vocês gostam do babado, já corre, pega um cafezinho e vem pra cá porque eu vou te contar. Gente, pra quem me acompanha, sabe que eu vim pra Coreia do Sul pra estudar, comecei a me dedicar por aqui, dia e noite, trabalhando e estudando. E nesse tempo pra cá, muitas coisas aconteceram na minha vida e acho que já chegou a hora de começar a te contar. É isso mesmo, gente. Eu não gosto muito de expor minha vida, as coisas mais íntimas. Embora eu poste bastante coisa pra vocês, eu não posto muito do mais íntimo meu. Nunca gostei muito de expor isso na internet. Mas agora as coisas vão mudar um pouquinho por aqui, porque vocês vão conhecer um pouco mais a fundo dessa história, né? Então eu já estou na Coreia já há um ano, né? E nesse tempo de Coreia, eu vim pela primeira vez pra Coreia em 2024. E em 2024 foi quando tudo começou. Em 2024 eu vim pra cá pra passear, pra curtir, e vim com a ideia de vou curtir minha solteirice, porque quando eu voltar eu preciso ficar séria, não que eu não fosse séria, mas eu preciso arrumar uma pessoa mais séria pra, sei lá, casar, namorar. Vai usar quando? Vou usar hoje mesmo, que eu não sou mulher de ficar esperando um homem pra usar um vestido desse que eu sonhei usar desde criança. Você tem coragem de sair vestida de noiva no meio da rua? Claro que eu tenho, se você tiver também. Porque eu sempre fui empurrando, sempre fui mais focada em trabalhar, em estudar e nunca dediquei pra esse lado da minha vida, que é a família, que é ter a minha própria família, né? E agora as coisas mudaram um pouquinho, né? Aqui na Coreia, eu vim pela primeira vez em 2024. Vou contar pra vocês como foi um pouquinho. Em 2024 eu vim, gente, e eu queria curtir. Eu queria curtir geral. E ao chegar aqui, eu tinha vários passeios pra fazer. Eu tinha 30 dias pra fazer vários passeios. E eu falei, estou sozinha na Coreia. Vários passeios pra fazer. Eu não sou uma pessoa muito boa com direções, com mapas. E eu achei muito complicado de andar. E nesse meio tempo, né, nas várias pessoas que eu conheci pessoas que foram muito legais de conversar também, de fazer amizade. E só fazer amizade, só conversar mesmo. E uma dessas foi essa pessoa que hoje é o meu namorado aqui na Coreia do Sul, que é o Kan. Vocês vão conhecer, eu vou falar sempre Kan, como se fosse Clube Atlético Mineiro Kan. Mas é fácil de chamar, é o Kan, o nome dele. E eu conheci ele aqui. E aí ele foi muito gentil comigo, ele foi muito agradável comigo. Ele queria falar inglês e treinar o inglês dele, porque o inglês dele era fraco, segundo ele. Como se o meu inglês fosse bom pra caramba. Mas, assim, também não é o pior do mundo. E aí, beleza, eu falei, ok, eu quero falar coreano, a gente pode treinar. E aí ele me ajudava, né? Eu usava da boa vontade dele pra ver o restaurante que eu podia ir, pra comer sozinha, porque eu tive muita dificuldade de comer sozinha aqui na Coreia, porque alguns lugares não aceitam pra uma pessoa só, algum tipo de comida que você quer comer. Eu queria comer comida de dorama, comida top, eu queria comer o que eu via. E nem sempre o que eu via nos doramas eu poderia comer sozinho em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que aceita servir pra uma única pessoa. Porque é muita comida, é muita coisa. Então eles não gostam de desperdício aqui. E ok, eu concordo com isso. Mas eu estava sozinha, então eu tinha que me virar. E aí, algumas vezes eu tava sozinha e perguntava pra ele onde que eu posso ir pra comer sozinha e tal. E aí ele me indicava o lugar e, tipo, 5 pratos que eu poderia pedir, que era papum, que com certeza seria fácil de comer. E aí eu fui no restaurante com essa dica dele. E nenhum dos pratos tinha. E as 3 doninhas entraram num desespero, porque elas não falavam inglês e elas queriam que eu fosse servida. E foram umas fofas, porque alguns lugares não me atenderam por causa do inglês. E eu ainda não falava coreano, tipo, quase nada. Não que seja grande coisa, agora vai ficar um pouquinho melhor. Mas aí, fui nesse lugar, né, e um dos pratos tinha nada. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei assim, traz pra mim o melhor prato da casa pra uma pessoa só. E aí elas me serviram o que elas quiseram servir. Isso aqui é muito saudável. Eu falei, tá bom. Aí elas trouxeram, né? Elas explicaram lá um pouco, eu entendo mais do que falo. E aí eu consegui entender, falei, beleza. E elas trouxeram, gente, uma sopa de algo, sei lá o que era aquilo, que tem verde. Sabe, parecia que eu tava comendo mato. E aí eu comia aquilo e misturava com kimchi, porque o kimchi eu já conhecia, e com arroz e colocava pra dentro, elas me vigiando do cantinho, tipo, olhando assim, tipo, qual vai ser a reação dela. E eu fazendo cara de que tava amando aquilo, mas tava muito ruim. Mas depois eu descobri que é uma comida realmente super saudável, sabe? E aí foi muito engraçada essa situação, mas depois eu saí de lá, eu xinguei ele, falei assim, você me deu 5 pratos que não tinha no lugar. Ele falou, como assim não tinha? Eu falei, não tinha. E foi muito engraçado. E aí nisso ele falou assim, ai, Pena, se eu falasse um pouco mais de inglês, eu ia te convidar pra gente tomar um café. Mas eu não falo quase nada. E aí eu não teria coragem. Eu falei, por que não? Eu falei, qual o problema? Porque eu não falo quase nada de inglês. Eu falei, eu não falo quase nada de coreano. E daí? Você vai tentar um pouco que você falar de inglês, eu vou tentar um pouco que eu falo de coreano e alguma coisa vai sair. Qual o problema de tomar um café? Ele falou, sério mesmo? Eu falei, sério mesmo. Vambora. Mineiro, né, gente? Mineiro é tudo feliz. A gente tá feliz pra tudo. A gente faz amizade igual não sei o quê. E fui. E aí ele falou assim, então tá. Aí eu expliquei onde que eu tava hospedada, né? Não dei meu endereço, mas expliquei onde que eu tava. Ele falou assim, em 20 minutos eu tô aí. Eu falei, tá bom. Eu tava voltando de casa, tinha rodado o dia inteiro, passeado o dia inteiro. Aí fui pra casa, tomei um banho e fiquei lá esperando. Aí com pouco chega ele. Aí eu desci, fui encontrar com ele do outro lado da rua que eu tinha dado de referência. E ele com a maior cara feliz do mundo. Na hora que ele me viu, ele abriu um sorrisão e tipo assim, um olho embugalhado desse tamanho. Eu lembro dessa cena como se fosse ontem. E aí eu com um buquezinho de flor na mão.
Foi muito bonitinho e engraçado, gente. Um buquezinho de flor na mão, assim, sabe? E aí eu fui e aceitei, agradeci, né? E cumprimentei, eu sem toque, sem contato nenhum, claro, pra não assustar o bicho, porque, né? O nosso jeito de cumprimentar é diferente. E ele super feliz, abriu a porta do carro, todo bonitinho, e vou te levar num café que é muito legal aqui. Aí eu, ok, vambora. Aí fomos no café, gente, era umas 9 e pouca. Fomos chegando no café, o café tava fechando. Aí o café fechou, um café lindo, cheio de flores, um café, e ele ama flores, ele gosta de tudo que tem flor, gosta muito de flor. E aí o café tava fechando. Aí ele, o café fechou, e agora? Aí foi no outro lugar, comprou um café pra ele tomando no caminho, e aí me levou no Rio Han. Aí ele falou comigo assim, é a primeira vez que você veio no Rio Han? Eu... é a primeira vez, muito lindo, Rio Han, meu Deus, lindo. Gente, já tinha ido com 3 boys, 2 boys, diferentadinho. Aí depois eu contei pra ele, só naquele primeiro momento ele precisava saber daquilo, não tinha por que ele saber. E eu fui, e beleza, né, nova, fiz cara de paisagem, junto com a paisagem, e curti aquele momento. E aí a gente tomou café e tal, na beira do rio, conversamos, tipo assim, ele tentando dar o seu melhor pra falar inglês, e eu tentando dar o meu melhor pra falar coreano, e foi uma ótima experiência, porque eu pratiquei bastante. E rimos bastante também, porque às vezes agarrava, mas foi legal. Aí ele usava o aplicativo quando ele não conseguia expressar. E foi bem legal, foi uma experiência bem divertida. E aí eu tinha uma amiga que tava aqui, uma amiga assim, uma conhecida, que hoje é uma amiga, mas na época era só uma conhecida, que a gente se conheceu num evento do BTS. Ela vai saber que eu estou falando dela, que é uma linda. E a gente se conheceu num evento do BTS, a gente viajou juntas e ficamos amigas. Ela também é brasileira, inclusive ela foi pra BH, e adorei receber ela em BH, quando eu estava em BH, né? E ela tava muito gripada, e a gente tinha combinado fazer algumas coisas, mas ela tava muito gripada, e eu tava muito querendo ir pro parque. Tem um parque aqui de diversões, que é o Lotte World, que é o maior parque coberto, e ele é muito legal. Mas o parque sozinho, gente, não dá. Eu sou uma pessoa eu me divido comigo mesma, não tem problema com isso, mas parque eu acho que já precisa de alguém junto, sabe? Pra ficar mais divertido, eu acho. E aí, falei, cara, o que eu vou fazer? Tô achando que essa minha amiga não vai, tô achando que ela não vai, ela vai acabar e ela tava quase indo embora, eu vou sobrar, porque meu tempo vai passar, eu não tenho tempo. Falei, não, é agora que eu vou arrastar esse menino. Aí ele, não sei o que você tem de planejamento nos próximos dias? Pois é, eu tinha um plano de ir pro parque amanhã, mas a menina que é comigo, ela tá muito gripada, ela não vai conseguir. Então acho que eu vou ter que cancelar o plano de ir pro parque. Aí ele, se pudesse ir com você, eu gostaria muito de ir com você. Nossa, não deu certo. Uai, pode, por que não pode? Claro que pode, se você quiser ir, vamos embora, ué. Mesmo se ela for, você pode ir também. Aí ele, sério mesmo, eu posso ir? Eu falei, pode ir. Então tá. Aí eu falei, que hora que você vai? Pela manhã eu vou pra aula, e na hora que eu saio da aula, eu já vou fazer as coisas. Eu estudava de manhã, e à tarde eu ia fazer qualquer coisa que eu tinha planejado. E aí de tarde eu fui, saí da aula, né, e falei assim, então tá, eu te pego na sua aula. Aí foi, me pegou mesmo na hora que eu saí da aula, ele tava lá de fora esperando. Aí fomos pro restaurante antes de almoçar, almoçamos e de lá já fomos pro parque. Aí no caminho do parque ele falou assim, eu gostei muito de você, eu gostaria de continuar saindo com você. Aí eu falei, ok, vamos continuar saindo. Ele era muito bacana. Eu falei, por que não, né? E aí fomos continuar saindo e tal. Gente, eu rodei a Coreia inteira. Eu conheci absolutamente tudo em pouquíssimo tempo, porque eu só mandava pra ele os lugares que eu queria ir, e ele ia planejando quais lugares ele é um fofo. Quais lugares eram mais fáceis de eu ir no mesmo dia. Eu precisava fazer o máximo de passeios em pouco tempo, porque eu queria conhecer tudo e eu tinha poucos dias. Porque eu vim pra estudar também. Eu não gosto de fazer um passeio assim tão longe e tão caro sem tirar algum proveito assim maior, que é tipo estudar, né? Fazer um curso, né? E como eu tava estudando a língua, nada mais justo do que fazer um intercâmbio de coreano aqui. Então eu fiz isso. Estudei numa escola aqui de coreano. Era um curso apenas, não dava certificado, nada disso. Então eu entrava, fazia curso, tudo. Entrei na primeira turma, a primeira turma era muito lenta. Eu falei, não, gente, vou morrer aqui, porque eu já conheço o básico. Aí pedi pra trocar, eles me trocaram. E aí eu fui com uma turma que era um nível mais avançado. Chegando no nível mais avançado, eu queria morrer. Porque eu tô fazendo aqui, eu sei nada. Só que você fala assim, o que eu fiz? Aí passou o primeiro dia de SUS, depois eu vi que dava pra acompanhar assim, que eu sabia alguma coisa. E aí quando eu não entendia, eu tinha algumas colegas que ajudavam, tipo, porque o professor não falava nada quase de inglês, e aí alguns colegas que estavam mais à frente me ajudavam a entender. Então assim, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. E aí ele foi me buscar, a gente foi comer, e depois a gente foi pro parque. E aí ele tava indo no parque, eu gostei muito de você, gostaria de continuar saindo com você. Falei, tá, vamos vendo, vamos continuar encontrando e tal, vamos ver. E aí foi pro parque, divertimos horrores no parque, gente. Aí no parque a gente saindo junto, fomos nos brinquedos e tal. E aí, nesse dia do parque a gente começou a ter mais envolvimento. Depois do parque a gente fez outros passeios, fomos em biblioteca, vários lugares. Foi comigo de carro, conheci tudo, parava nas paradas pra eu ver um lugar bonito. E fui a viagem toda lá dormindo, descansando. E aproveitei muito, gente. No Busan a gente foi em todos os lugares que eu quis ir. Simplesmente todos, assim. A gente só não foi no que não deu, porque tava chovendo. E aí o tempo não tava muito agradável. Mas
que deu pra fazer, nós fizemos. E ele fez de tudo pra gente poder fazer o máximo de passeios. E foi muito legal a experiência. E aí, daí em diante, a gente foi firmando um pouco mais. E daí eu já não saí com mais ninguém. Depois disso, aí eu cortei todos os outros boys. E não segui mais com nenhum contatinho desse aplicativo. Que, pra mim, a intenção era conhecer pessoas e fazer amigos e sair. Porque eu precisava conhecer mais lugares possíveis. Mas não tinha intenção nenhuma na Coreia. Mesmo porque eu amo meu Brasil, eu queria voltar pra minha casa depois de 30 dias e boas. Então nunca tinha intenção de ficar aqui, nem nada. Mas tinha intenção de voltar a estudar. Isso eu tinha por um tempo. Igual eu já fiz, já fui pra Londres, estudei em Londres. Mas não morar. Então não era morar. E aí foram acontecendo as coisas, aí tive a possibilidade de fazer o intercâmbio, de ficar mais tempo. Ah, eu posso ficar um pouco mais de tempo? Eu posso. Aí fiz todo o meu planejamento em casa, depois que eu voltei pra isso. E acabei vindo. Mas assim, nada direcionado a ele, porque eu tinha que ver se eu ia gostar dele, se ia dar certo e tudo mais. E aí, antes de eu ir embora, foi quando tudo aconteceu. Ele me pediu em namoro, acho que a gente já tava em 3 dias saindo juntos. Na segunda semana ele pediu casamento. Aliás, ele tava me abusando, ele me pediu casamento. E aí eu falei, olha, tá muito rápido isso. Não é assim. Eu falei, olha, eu preciso gostar de você, não te conheço direito, não sei quais são os seus objetivos. E a gente conversou um pouquinho sobre objetivos, ele se dispôs a muita coisa, tipo assim, se você quiser voltar pro Brasil, eu iria com você. Se você quiser ficar aqui, você vai ficar aqui, eu vou te apoiar e tudo mais. Eu falei, ok, vamos vendo. E aí, beleza. Aí no dia seguinte, ele foi me buscar na escola pra gente fazer outros passeios, a gente já tinha voltado pra Seul. E aí, ele falou, eu gostaria que você conhecesse minha mãe. Eu falei, oi? Muito rápido, né? Isso não é tão comum, gente, aqui. Eu sou estrangeira. E eles não são muito de misturar, né? Hoje em dia já se mistura mais, né? Mas não é muito comum. E eu estudei sobre isso, estudei bastante sobre isso. Antes de vir, eu estudei a cultura do lugar, né? Não vim só de sopetão e, né, vou pra Coreia sem saber nada. Não, eu estudei muita cultura, estudei bastante. Só não sabia falar direito a língua, porque não é tão fácil pra gente, né? E eu não tenho tanto tempo, não tinha tanto tempo disponível e ainda não tenho. Então eu vou no meu ritmo. Mas aí, nesse meio tempo, ele foi e falou, eu gostaria de apresentar você pra minha mãe. Aí eu regalei o olho e falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui, eu vou ficar um mês na Coreia. A Aline, você vai voltar pro Brasil, tá aprontando, minha filha. Eu falei, ok. Ok. Aí ele ligou no carro mesmo, a mãe dele, eu ouvindo, né, a conversa. Papapá, e eu ouvindo e entendendo o que ele tava falando com ela. A mãe dele, nossa, eu quero conhecer, nananana. Eu falei, opa, não é normal, mas tudo bem. Aí, um pouco ele ligou pra irmã. Ele ligou pra irmã, falou com a irmã. Mas ela não é perigosa, não? Quando falou que era do Brasil. Quase que eu falei, fala que eu sou perigosa. Brasileira é perigosa. Mineira, então, pode falar que é perigosíssimo, meu filho. Perigosíssimo. Aí ele falou assim, não, explicou pra ela, e beleza. Então tá, marcamos um encontro numa quarta-feira, não sei. A gente ia almoçar ou jantar, não lembro o que foi. Se foi um almoço ou se foi um jantar. Acho que foi um jantar. Tipo 4 horas da tarde, mas foi um jantar. E aí eu fui, falei, cara, o que eu vou fazer? Não sei nem o que eu faço, não sei o que eu tô, não sei. Aí eu falei, comprei um buquê de flores pra uma e pra outra. Falei, cara, vou gastar uma nota com um buquê de flores, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas beleza, vou causar uma primeira impressão, né? Porque eu não sou boba, sempre vou causar uma primeira impressão boa, pelo menos eu vou tentar. E aí comprei uma flor pra uma e pra outra, bem bonita, porque só tem a mãe e a irmã. E cunhado, a sobrinha, né? Na época a irmã tava grávida. E aí encontrei com eles no restaurante. Misericórdia, gente, tipo... E o meu nível de coreano era, tipo, nada pra essa situação, nada. E aí eu falei, cara, a mãe dele falando muito rápido. E, tipo, um sotaque mais carregado, sabe? Então aí eu não entendia boiufas. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? E a irmã dele tentava arrastá-la de um pouco mais de inglês, e um pouquinho ela tentava falar comigo em inglês, e no mais em coreano, e eu ia tentando pegar uma coisinha ou outra. Eu entendo mais do que falo, mas eu ainda entendo bastante coisa. Mas a mãe dele falando, não entendia nada. E aí, beleza, a gente jantou e depois, você come, né? Você consegue comer bem, né? Usando os famosos palitinhos. E comi comida apimentada. Eu aguento bastante coisa, mas não sou muito fã de comida apimentada, não, mas eu aguento bastante coisa. E beleza. Essa parte da irmã passou. E da mãe. E aí, a gente, como é cultura da Coreia, a gente come no restaurante que você não faz hora comendo. Você fica batendo papo no restaurante. Come, tchau. O pessoal aqui é assim, eles ficam até te olhando pra você ficar fazendo muita hora no restaurante. Então não é de bom tom você ficar fazendo hora no restaurante. E aí fomos embora pra um café. E nesse meio tempo, alguém ligou pra ele, porque o carro dele tava num lugar ruim, atrapalhando alguém de estacionar. Aí ele foi e saiu e foi pegar o carro. Nesse meio tempo eu fiquei sozinha com as duas no café. Ok, relaxa e vai gastar o máximo do seu coreano que você tem, Aline. E qual que é o mais coreano que você tem? 안녕하세요. 신현감은 쇼핑도 비교는 많이 좋아하고 신용용 coreano que anda com para de jogar. Nossa, que saco, velho. Era um pouquinho mais que isso. Mas aí, beleza, fui tentando entender. E aí a mãe dele perguntou quando que eu voltava pra Coreia. Falei, cara, como é que eu falo pra essa senhora que eu só volto quando o BTS sair do exército? Eu pretendo voltar aqui pro show deles. Que agora, em 2026. Como que eu vou falar com ela isso? Tipo, vai ficar muito feio pra mim. Eu
falei assim, meu planejamento é voltar em outubro. Não ia ter dinheiro pra isso, obviamente, porque já foi cara a viagem. Meu planejamento é voltar em outubro. Ainda não tá muito certo não, mas meu planejamento é outubro. E aí, as duas já estavam conversando e combinando meu casamento, gente, no primeiro dia que eu encontrei com elas no café. E eu comecei a observar aquilo, eu falei assim, será que eu tô entendendo certo? Segura nas mãos de Deus, asseguram nas mãos de Deus, pois elas te sustentarão. E aí, conversando e combinando, e que outubro já faria o casamento, nananana. Aí ele chegou, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, já tinha comentado com ele, ó. O que sua mãe fala, eu vou concordar. Mas você sabe que não é a realidade pra mim. Que a gente combinou outra coisa. Nós vamos nos conhecendo, e aí se der certo, ok. Mas e se não der certo, a gente não vai seguir. Mas primeiro nós vamos ver se vai dar certo. Porque eu não sou acelerada assim nesse ritmo seu, não. E eu preciso gostar da pessoa, eu preciso ter mais coisas em comum. E aí, beleza. Outra língua, outra experiência, outra cultura, outro tudo, gente. Então eu não sabia se ia dar certo. E aí, beleza. E aí ele falou, ó, tudo que ela falar eu vou concordar. E aí ele falou assim, não sei o que, fazer o casamento em outubro. Eu falei, outubro é mais complicado, né? Porque outubro, pra eu vir e trazer meus pais, fica pesado. E eu não caso com meus pais aqui, não. Aí, não, beleza. Não, mas vê direitinho, de repente dá. Falei, tá, vamos ver. E eu falei com ele, sacanagem, né? Falei com ele, você me pediu em noivado, você me pediu pra casar com você. Nem me deu anel, que é isso? Não tem nem anel? Então, tipo, noivado que é esse? Aí, não, amanhã nós vamos escolher um anel pra você. Ele me pegou na aula e a gente foi escolher anel. Eu falei, cara, o que eu inventei? Eu podia ter parado de conversar fiado. Pra quê? Eu não tenho certeza de nada, não sei nem se eu vou gostar dele, nem sei se vai dar certo. Mas ok, fomos. Aí eu fui, gente, chegou lá e fui vendo aqueles preços dos anéis. Eu falei, cara, eu não sou muito boa com números ainda. Números ainda não é meu forte. Qual que é o preço disso? Se eu ficar olhando aqui no celular pra fazer o cálculo, pra ver se não tá gastando a nota com um negócio que eu nem sei se vai dar certo, eu fiquei com dó, eu não queria que ele gastasse um dinheiro com um negócio. Mas beleza. Aí eu falei, cara, vou deixar, ele sabe o que tá fazendo. Aí ele mandou escolher, eu escolhi o que eu gostei, o que combinou com o meu dedo no dia, porque eu tava com uma horrorosa no dia. Eu falei, cara, que dia ruim de olhar esse anel, mas foi o que eu gostei, foi o que eu agradei, ele me deu. E aí comprou o anel pra mim, pra ele, e aí beleza. E foi, e as coisas foram andando. Aí o pedido dele, quando a gente tava em busão, o pedido dele foi bem peculiar, assim, sabe? Ele falou que se eu pudesse esperar, e ele tava se organizando. Eu falei, não posso esperar não. Não posso esperar, não tem tempo mais não, meu filho. Meu tempo tá vencendo. Por quê? Você quer ter família? Eu falei, claro, obviamente. E eu tô nova pra isso ainda. Quem diz, sou eu. Quem resolve, sou eu. Ele, se você quer, eu quero também. Então tá bom. Então, beleza. Então a gente tá caminhando na mesma página. Então a gente viu que a gente era compatível. E aí, eu falei, olha, por enquanto a gente vai acompanhando pra ver como vai ser. E assim que eu tiver mais certeza, eu te dou essa confirmação. Aí chegou o dia de eu ir embora pro Brasil, ele levou no aeroporto. Continuamos conversando, nos falando absolutamente todos os dias. Não teve um dia que a gente não se falou desde então. E videochamada quando dava, ou só mensagem. E aí na videochamada a gente tinha que tentar falar, né? E desenvolver uma conversação. E aí foi indo. Aí quando a gente fez, essa parte é babado, quando a gente fez, aqui na Coreia é muito famoso, quando o casal faz 100 dias junto, o casal comemora. Não é igual a gente no Brasil, que é tipo um mês juntos, 2 meses juntos, 1 ano, festa. Não. Aqui, 100 dias é uma data que eles super comemoram, que quer dizer que vai vingar, quer dizer que vai dar certo, a possibilidade de dar certo é maior. Isso ocorre tanto com um casal de namorados, com relacionamento, quanto com criança. No passado, isso era uma história que acontecia com crianças, porque a Coreia era muito pobre no passado, e as crianças não costumavam vingar mais de 100 dias. Então, quando a criança vingava 100 dias, era motivo de festa, era motivo de comemorar. Então, foi se criando esse formato de comemorar, e isso é feito num relacionamento também. Não sei se com referência e tal, isso eu não vou lembrar, mas o que eu estudei foi que seria por causa disso, da questão das crianças vingarem, né? Uma coisa até forte. E era motivo de festa se a criança vingasse mais de 100 dias, né? Até o 100º dia. E aí ficou, e na cultura deles, assim, comemoram 100 dias de namoro. E aí, a gente conversando, e aí ele falou assim, eu vou pro Brasil. Eu falei, o quê? Eu vou pro Brasil. E o dia dos 100 dias ia dar exatamente no aniversário da minha mãe. Eu falei, você tá doido? Tipo, faltava uma semana. Você tá doido? Vai dar passagem agora, vai ficar, tipo, super caro. Ele, não, eu vou. Aí eu vou ficar aí uma semana. Eu falei, não, uma semana você não precisa vir, não. Uma semana você não precisa vir, sabe por quê? Eu trabalho o dia inteiro. Eu não vou ter tempo pra ficar perambulando, passeando com você. Eu não vou ter tempo. E uma semana não dá pra nada. Então, se você for vir, uma semana nem vem. Aí ele se virou. E aí ele veio pra ficar 10 dias. Aí foi meio errada a forma que ele comprou a passagem. Se eu tivesse interferido um pouco mais, eu tinha ajeitado de forma melhor. Mas ainda assim foi legal. E aí eu consegui passear com ele bastante, mesmo trabalhando. Aí eu trabalhava, né? Durante o dia eu trabalhava normal, ele ficava lá.
ou na minha casa, ou às vezes ele saía pra comprar alguma coisa, comer alguma coisa, ver aos arredores, e aí eu ficava meio preocupada, né? Mas em Belo Horizonte, ok. Mas aí a gente foi pro Rio. Aí ele foi pra casa dos meus pais, conheci meus pais, e a gente pegou minha mãe no trabalho, era uma sexta-feira, a gente pegou minha mãe no trabalho, de carro, fomos pra Caeté, que é a cidade dos meus pais, e ele conheceu oficialmente, chegando lá, ele conheceu meu pai, minha mãe, levou um tanto de coisa pra eles, uma mala cheia de coisas pra eles, tipo, presentinhos, assim, coisas que ele queria dar minha mãe e meu pai. E levou. E aí ele chegou lá, ele fez tudo, se viu meus pais, levou pra cartinha, ele escreveu uma carta toda em português, ele escreveu uma carta pra minha mãe, e escreveu uma carta pro meu pai, falando que ele queria falar as coisas que ele queria falar sobre mim, mas que ele ainda não conseguia falar português, e que ele espera da próxima vez ele conseguir falar mesmo em português, que ele estava estudando pra isso. E aí ele escreveu em português, ficou tipo horas e horas sentados na minha casa enquanto eu trabalhava, escrevendo em português tudo. Depois ele só me deu pra ver se fazia sentido. E aí eu olhava e falei, não, isso aqui não faz sentido. Ele ia lá e mexia, isso aqui, não, ok, ficou legal. E aí ele entregou a cartinha pra cada um dos dois. E foi fofo, foi super fofo. Foi bem legal, assim, a situação da minha casa. Ele é uma pessoa muito simples, a casa dos meus pais foi uma casa simples. E ele chegou e foi super simples com a gente também, então isso foi bem legal. Ele foi muito bem aceito na minha casa. Meus pais, eles são muito fofos, eles abraçam todas as pessoas que a gente leva, seja namorado, seja amigo, eles cuidam muito bem, eles não destratam ninguém, nunca foram disso. Então, acho que qualquer pessoa que chega lá se sente amada, e isso foi muito legal pra ele também, ele se sentiu muito amado, sabe? E com meu cachorrinho, ficava puxando, meu cachorrinho bem velho, né? O Madruguinho tava bem velhinho, e já não podia mais ficar pegando muito de qualquer jeito, ele queria ficar pegando o Madruguinho de qualquer jeito. Madruguinho tem problema, tinha, né? Não tá vivo mais, mas tinha problema na coluna. E aí eu tinha que falar, não pega ele o tempo todo, tem problema na coluna, dói pra ele. Não faz isso. Ele queria ficar pra lá e pra cá com só um cachorro no chão. Assim, foi bem legal. A experiência foi, ele mostrou que é uma pessoa simples, é uma pessoa bem assim, bacana. Foi dando certo. E estamos nós. Então, desde 2024, nós estamos juntos, desde abril de 2024. Então, esse ano agora fazem 2 anos que a gente está junto, agora em abril, fazem 2 anos que a gente está junto. E essa é a primeira parte da história, que foi grande, mas é a minha história. E agora eu vou começar a contar pra vocês como tem sido isso desde então, quando eu vim pra Coreia pra estudar. E aí a gente, né, começou a sair mais, a se ver mais, então a gente teve mais contato, então eu consegui ver mais ele, ver, né, se era isso mesmo, se ia dar certo ou não, se eu ia gostar dele ou não. E ele também de mim, né, porque eu não sou uma pessoa muito fácil, e sou bem brava, né, e ele levou de boa, ele leva de boa. A gente tem aí algumas barreiras da língua às vezes, que ainda assim, às vezes, alguma coisa não faz sentido pra um, não faz sentido pro outro, ou não faz sentido pro outro, faz sentido pro um. Então a gente tem algumas barreiras, às vezes alguns desentendimentos porque entendeu-se de outra forma, mas a gente consegue tirar isso de letra, a gente consegue resolver isso sempre. A gente acaba relevando muita coisa porque é um não entendimento às vezes do que o outro quis dizer, mas às vezes a gente também tem alguns embates, normal como todo mundo. E o que mais me deixa assim impressionada com ele é que ele tá disposto a tudo. Quando ele foi pro Brasil, ele conheceu meus amigos mais próximos, o pessoal fez festa pra ele, churrasco pra ele, pra recepcionar, fez churrasco pra despedida, e aí ele foi muito bem recebido, ele ficou muito feliz, ele falou assim, eu queria mudar pro Brasil com você, porque eu vi que você é mais feliz no Brasil. Eu falei, olha, não é que eu sou mais feliz no Brasil, é porque no Brasil é meu país, é a minha língua, eu tô confortável em falar, eu não tenho regra, eu não tenho que me preocupar se eu estou ofendendo culturalmente o outro. No Brasil a gente faz o que faz, que a gente tá acostumado. Você aqui na Coreia, você sabe o que pode fazer, o que você não pode fazer. E no Brasil eu tenho que, eu sou livre. Eu falo o que eu quero com os meus amigos, eles não gostam, eles olham de cara feia, eles me xingam, eles falam comigo, não gostei. E eu falo assim, desculpa, foi isso. Ou a mesma coisa comigo. A gente se entende, entendeu? Aqui tudo é muito regrado. Aqui tem regra pra tudo. Eu o tempo todo eu tô observando se eu não estou invadindo o espaço de alguém, se eu não estou atrapalhando alguém, se eu não estou cometendo alguma gafe cultural. Então assim, querendo ou não, você fica o tempo todo alerta. E lá não, lá eu sou leve, lá eu divirto, lá eu brinco, lá eu rio. E aqui eu ainda não tenho essa liberdade porque eu ainda estou aprendendo, né, muita coisa. E aí eu falei com ele, olha, eu vim com a intenção de estudar, mais pra frente a gente decide como que vai ser isso. Se a gente fica, se a gente vai, isso ainda não é uma 100% certo nada. Mas, a princípio, é bom saber que ele tá disposto a tudo. Se eu quiser ficar, ele fica, se eu quiser ir, ele vai comigo. Mas nesse meio tempo é bom que ele vai aprender mais português, que ele vai treinar mais o inglês, que aí ele pode também se virar em qualquer lugar, que se a gente decidir, ele vai poder se virar lá também, né? Como eu posso me virar aqui daqui a um tempo também. Hoje eu continuo trabalhando numa empresa do Brasil e por enquanto pretendo me manter lá, né? Até então ela tem me atendido bem e trabalho a noite toda aqui na Coreia, durante o período da noite inteira eu trabalho, porque eu trabalho no horário do dia do Brasil e a gente tá em horários opostos. E já acostumei, só é pesado, quando eu tô tendo aula é muito pesado, é muito cansativo, mas ainda assim tem dado certo. Ele fala, você não precisa estudar se você não quiser, você precisa trabalhar se você não quiser. Eu falei, não, eu preciso sim, eu preciso de tudo isso, eu vim pra cá pra isso, eu não vou deixar de fazer isso, mas
não é uma competição. É questão dele mostrar que ele está disposto a me ajudar, a me amparar se eu quiser. Mas não quero isso, não vou perder o meu jeito de ser, a minha independência. Claro que não. Mas é algo que dá pra você ver que a pessoa está disposta por você. Então é legal saber isso. E fomos, hoje eu moro aqui na Coreia. Agora a gente já tá se preparando pra casar, realmente. E eu vou casar. Gente, eu vou casar aqui na Coreia. E tá sendo muita experiência nova, muita experiência diferente pra mim. E é o que eu quero contar pra vocês, como tudo, totalmente tudo é diferente. Então, tudo que eu planejei aqui para casamento, primeiro que eu não tinha tempo pra nada, né? Porque estudando e trabalhando não tinha tempo pra nada. Então agora eu pausei as minhas aulas pra poder cuidar das coisas, mas tá super em cima. E eu percebi que, tipo, mesmo estando super em cima, eles ainda me adiam. Não, isso pode deixar só pra 30 dias antes. Isso aí você pode resolver 30 dias antes. Você pode olhar o vestido com 30 dias antes. Eu falei, o quê? Eu tenho que olhar o vestido antes, se não der certo, se eu não gostar, e não sei o quê. Não, gente, aqui é tudo muito louco. Pelo menos assim, o que eu estou encontrando no caminho tem sido assim. Pode ser que outra pessoa tenha tido uma experiência diferente. Mas até então, a minha vivência foi essa. E assim, tudo muito diferente. Nada do que eu planejei deu certo. Nada. Absolutamente nada. Foi tudo de supetão. Fui fazer foto de supetão. Eu tava virada, sem dormir. Porque eu trabalhei a noite inteira e fui fazer foto às 9 horas da manhã, sem dormir. Quase apagando, a mulher me maquiando e eu dando aquelas pescadas. E deu certo. Mas ainda assim, tem muita coisa que eu gostaria que fosse de outro jeito. Mas a cultura acaba levando pro lado deles. Fui escolher a roupa da minha mãe. Eu queria azul. Minha mãe gosta de azul. Não, você não pode escolher. Azul é a roupa da mãe do noivo. Rosa é a roupa da mãe da noiva. Falei, não, tudo bem, a minha mãe gosta de azul, mas eu gosto de rosa. Eu falei, tudo bem, mas aí eu vou escolher o Rambo. E aí fomos olhar os Rambos. Aí eu falei, eu posso fazer vídeo? Não pode fazer vídeo. Aí eu espumei. Falei, cara, não é possível, não posso nada aqui. Aí não deixaram fazer vídeo. Mas aí eu consegui ver, eu escolhi os Rambos, escolhi o Rambo que seria, né, pra minha mãe. E consequentemente pra minha sogra. Aí ela, no momento algum, ela foi contra qualquer opinião minha. Ela realmente foi do que eu escolhi. E eu escolhi já visualizando que ia dar na minha mãe, porque a minha mãe é a diferente. A minha mãe é a estrangeira que vai estar usando um Rambo. A minha mãe, gente, ela não usa, ela não faz que ela gosta de dorama, mas ela usar Rambo é demais. E aí ela, eu tenho que usar isso. Eu falei, vai. E seu pai? Eu falei, pai, não. Pai usa terno. Mas eu falei, mãe, pra mim também as coisas são diferentes. Não, tá bom, eu vou usar. E aí eu, pelo menos, escolhi meio bonitinho pra que ela ficasse mais confortável possível. Então eu escolhi o Rambo. E aí agora recente, eu fui escolher o vestido. E é tudo muito diferente, gente. Ele vai junto, ele vê o vestido, o homem vê o vestido da noiva vestindo. Então assim, não é igual no Brasil, que o cara não pode ver porque não vai dar sorte. Aqui, culturalmente, a noiva veste pro noivo ver. Entendeu? Então assim, eu vesti e ele tava esperando. Na hora que abriu a cortininha, assim, ele tava lá esperando pra ver as opções de vestido que eu ia vestir. Eu levei uma amiga, Julissa, super me ajudou. E ela foi me ajudando a ver como é que tava de lá vendo, né? Porque eu vendo no espelho e no vídeo é uma coisa, mas quem tá vendo é outra, né? E assim, a gente fica meio ansioso. E ela foi me ajudando, eles viram a opção que eu mais gostei, acabou que a opção que eu mais gostei, todo mundo gostou também. E aí eu fechei o vestido de noiva. Mas até então é isso, gente, que eu queria contar pra vocês.